Essa é uma história sobre o primeiro pirata, um bucaneiro conhecido como Bartolomeu Joy Boy. Depois do bombástico capítulo 1114, Vegapunk confirmou que Joy Boy foi o primeiro homem em todo o oceano a ser chamado de pirata. Nascido no Reino Antigo, uma civilização de 900 anos no passado incrivelmente avançada tecnologicamente, que foi apagada da história, ou quase. Afinal, sem rastros, Vegapunk não teria descoberto a verdade que vem revelando em Egghead. Você provavelmente já ouviu que a história é escrita pelos vencedores. De certa maneira, sim. Geralmente, a força dominante também garante a si o direito de controlar a narrativa do jeito que melhor entende. Mas isso não é garantia que toda a verdade vai ficar para trás. Mesmo os derrotados ainda deixam rastros, histórias e memórias impossíveis de serem completamente apagadas. O governo mundial que o diga. Enquanto isso, as perguntas sem resposta começam a pairar como corvos e abutres ao redor de uma carcaça. Um relógio que parece que ao seu badalar final revelará algo que nem mesmo o governo mundial pode estar preparado para lidar. A caixa de Pandora de One Piece ainda não foi aberta. Porém, a cada nova palavra do Vegapunk, nós chegamos mais próximos de vislumbrar a verdade que há tantos anos nos foi negada. Por que Joy Boy foi o primeiro pirata? Qual era a sua raça? Quais eram seus crimes? Quem era Joy Boy? Hoje nós vamos navegar através das referências históricas do nosso mundo que inspiraram a figura que Oda guardou para o final de One Piece. Como elas se relacionam com as falas de Egghead que apontam para a verdadeira identidade de Joy Boy. E por que o flashback do Kuma nos contou muito mais do que imaginávamos. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, teoriazinha do Panini hoje, link na descrição, mais importante que isso, links para diversas vaquinhas, diversos Pix, diversos meios diferentes para você ajudar contra o grande desastre no Rio Grande do Sul, ajudar as pessoas que estão tão necessitadas lá, então link na descrição. E é isso galera, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve dessa moral. Essa teoria foi quente lá na gringa, pegou milhares de likes no Twitter, por isso eu quis trazer pra vocês, porque ela é bem interessante até. Então, Alanzito, chama a vinheta. Qual é a raça do Joy Boy? A gente sabe que existem muitas raças diferentes em One Piece, de tritões a lunarianos, passando por anões, gigantes, minks, os povos alados, enfim, diversidade, né? Mas uma em específico parece ter tomado o centro das atenções nos flashbacks recentes. Uma raça até então secreta, mas mais que isso, uma raça que pelas leis do governo mundial é literalmente proibida de existir. Os Bucaneiros. Essa raça foi oficialmente introduzida no capítulo 1095, quando o Jay Garcia Saturno vira pra Bonnie e fala que o seu pai Kuma era um bucaneiro. E o traço mais aparente desses indivíduos é o seu tamanho excepcional. Supostamente, eles carregam sangue dos gigantes em suas veias, e justamente por isso, são muito maiores que um ser humano, por exemplo. Mas peraí, talvez isso seja a resposta para o que assombrou a comunidade recentemente. No capítulo 906, nas entranhas do castelo de Pangeia, acompanhamos Imu-sama atravessar as câmaras frias e se deparar com um chapéu de palha enorme, aparentemente guardado para exposição, ou como um troféu. Desde então surgiram diversas teorias sobre Joy Boy ser um gigante. Conexões com Nika e Elbaf e o tamanho do chapéu eram alguns dos embasamentos para essas teorias. Mas a realidade é que, se você reparar, assumindo que Mu tem o tamanho de um ser humano normal, ali entre 1,70 e 2,20, digamos, o chapéu não parece ser grande o suficiente para caber na cabeça de um gigante. Pode parecer bobo, mas realmente parece o tamanho ideal para se encaixar na cabeça de um bucaneiro. Tendo os exemplos de Kuma e Clap, faria bastante sentido. O Kuma, por exemplo, tem 6,89 metros de altura. Então é a média entre um gigante e um ser humano, mais ou menos. E o chapéu parece que tem um tamanho que não é tão grande para um gigante, mas obviamente não é o chapéu do Luffy de um ser humano. Será que é um chapéu de bucaneiro, então? Tá, mas óbvio, esse não é o único motivo para assumir que Joy Boy, na verdade, era sim um bucaneiro. Como vimos durante o flashback, Clap conta para seu filho, tentando animar pelo abuso sofrido como escravo pelos dragões celestiais, que a lenda do deus do sol Nika é
passada de geração em geração pelo povo bucaneiro. Todo um enredo sobre a liberdade do guerreiro e o sorriso que ele carrega para as pessoas é contada para seu filho por Clep. Então, mesmo sendo uma raça perseguida, eles conseguiram preservar a tradição oral para manter viva a lenda de Nika, deus do sol. No capítulo 1095, justamente no momento que Jay Garcia revela a existência dos bucaneiros, ele menciona também que essa raça cometeu um crime gravíssimo contra o mundo. A gente sabe também que, para todos os efeitos, piratas são contraventores, criminosos, bandidos, são pessoas que estão agindo fora da lei, contra um sistema organizado de regras que visam garantir o bem comum. Legal? Bacana? Ok. Sabendo que Joy Boy é o primeiro pirata, seria esse então o crime ancestral dos bucaneiros? Em sua busca por liberdade, em sua busca por navegar sendo abraçado pelos raios de sol, ele automaticamente quebra a lei, então é condenado por toda a eternidade. Eu sei que parece extremo, mas você já parou para pensar que é exatamente essa a ideologia do governo mundial e dos dragões celestiais na obra? Os crimes são sempre projetados em todo um grupo, em todo um país, em toda uma raça. Até mesmo a princesa sereia Shirahoshi, numa missão diplomática, é considerada somente mais uma escrava para ser tomada e tratada como bem entender por San Carlos. Os tritões são punidos coletivamente, torturados, vendidos e até escravizados. E mesmo antes de entendermos o quão grave, perverso e doente é o controle do governo mundial, nós já sabíamos que a punição coletiva é lei. Afinal, durante o arco de Enies Lobby, pelo crime de pesquisar a verdade, de resguardar a história, todos os cidadãos de Ohara foram condenados à morte, até mesmo crianças e idosos indefesos. É simbólico também quando o Luffy ordena o Sogeking a derrubar a bandeira do governo mundial, jogar o fogo nela, e aí a partir daí o Spanda anuncia que agora ele seria perseguido por todo o mundo. E não só ele, qualquer um que se envolve com chapéus de palha parece que fica contagiado por esse vírus que permite qualquer tipo de punição pelo governo mundial. É como os sistemas autoritários historicamente trabalham e é justamente isso que está sendo representado em One Piece. Então sim, talvez o primeiro crime seja o suficiente para o ódio e crueldade infinitos do governo mundial, em busca de apagar a linhagem maldita que consideram ser a fonte da sua perturbação. Ah, e também, para não deixar passar esse exemplo importante, a guerra de Marineford toda acontece porque, se você for lembrar, o Sengoku revela que Ace não é filho de Barba Branca ou Yonkou perigoso. Na verdade, Ace é filho de Gol de Roger. Então, em parte, Marineford serve para apagar a linhagem maldita do rei dos piratas. Um filho pagando pelos pecados do pai ao governo. Isso é perfeitamente plausível. Um filho sendo punido pelo crime do pai. Geração após geração, após geração, após geração, após geração. A vida de Joy Boy é lendária, e até hoje vemos rastros e evidências deixadas para trás em suas aventuras. Durante o flashback de God Valley, um momento tenso marca a influência de Nika, o deus do sol, na vida de um jovem garoto. Perante o sempre cruel e letal Jay Garcia, o jovem Kuma lembra dos ensinamentos do seu pai, das risadas em meio à dor e da esperança em meio à escuridão. Ele fala que se tivesse algum tipo de superpoder, usaria para salvar um máximo de pessoas possíveis, assim como Nika. O Oda está mostrando como é passada a crença de Nika através dos bucaneiros, né? Uma criança aprendendo com seu pai um conto. É literalmente como a tradição oral é estudada na história. Agora, a resposta de Jay Garcia quanto a isso é muito interessante. Ele é um ser ancestral que todas as evidências apontam para estar vivo desde o século perdido, sem mudança na aparência, apenas operando pelas sombras. E a sua resposta ao desejo de Kuma de salvar a todos é: justamente por isso, sua raça precisa ser apagada. Peraí, justamente por isso? Justamente por isso? Por isso? Salvar as pessoas? Salvar o máximo de pessoas possíveis é o problema? Nós sabemos que o evento de nível bíblico aparentemente foi anunciado por Vegapunk. O mundo inteiro pode afundar. Além disso, a Mother Flame foi usada em Lulúzia de alguma maneira por Imu e o governo mundial. Enquanto eles falavam sobre uma grande limpeza global, os níveis do mar subiam mais de 1 metro instantaneamente, subindo também o alerta global para as previsões de Vegapunk realmente estarem se concretizando.
Somando a isso tudo, sabemos que na Ilha dos Tritões, Joy Boy foi responsável pela criação de Noa, um navio colossal que lembra muito a Arca de Noé, a embarcação representada na Bíblia, que é usada para salvar todos os animais de um grande dilúvio causado pela ira de Deus. Então talvez o crime de Joy Boy não tenha sido simplesmente se tornar um pirata, e sim ter se tornado um pirata pelo crime de ter tentado salvar todas as pessoas. Netuno conta que Joy Boy não pôde cumprir sua promessa, por isso ele deixou uma carta de desculpas no Poneglyph na Ilha dos Tritões. Talvez ele tenha percebido que salvar apenas os tritões não seria o suficiente, que a promessa era pequena demais, porque não era só o reino de Hyuga em perigo, e sim todo o mundo de One Piece. Agora vamos entrar aqui numa viagenzinha sobre os bucaneiros, o papel deles na vida real, e um cara em específico que deve ter inspirado, o primeiro pirata deve ter inspirado o Joy Boy. Tá, então a gente sabe que a palavra bucaneiro tem origem no século XVII da palavra francesa boucanier, mas tem mais atrás disso. Pesquisando eu descobri que essa palavra francesa na verdade tem origem numa palavra tupi, sim, dos tupi-guarani, o povo originário que habitava boa parte do Brasil durante a era das grandes navegações, do mercantilismo e afins. Então a palavra muquem do tupi vira boucan em francês, e aí o boucan é tipo um lugar que você cozinha as paradas, como se fosse uma boca de um fogão. Mas aí, boucan, para virar bucanier, né? Bucaneiro é quem só tá operando o boucan. E aí vem a origem da palavra. Tá, legal, origem da palavra feita. Os bucaneiros operavam na maior parte do tempo na região do Caribe, fazendo comércio e atacando os navios comerciais que participavam do comércio triangular no Oceano Atlântico. Existe uma teoria já um tanto antiga que Joy Boy é o nome de um personagem, uma figura do oeste da Índia que personificava a necessidade humana de rir, dançar, cantar e se divertir. Também é descrito que em um certo momento essa figura viajou até o Caribe junto com um carregamento de escravos vindo do oeste da África. É no mínimo curioso achar uma fonte historiográfica tão específica que ainda tem uma ilustração que lembra muito a silhueta de Nika. Por isso, também por essa teoria ter uma origem lá no capítulo 1019, na primeira aparição de Nika, tem essa figura muito marcante que é prevalente na comunidade, principalmente na comunidade de teoristas de One Piece. Então, essa conexão não é nada bobo, ela é bem embasada. Isso levanta a pergunta: será que o Oda se inspirou nesse fato e Joy Boy se tornou o primeiro pirata justamente por libertar os escravos de um carregamento no mar? Os bucaneiros da vida real atacavam sim navios negreiros, mas não por bondade, né? Os escravos eram tratados como mais um recurso muitas das vezes, e os bucaneiros, sabendo disso, queriam atingir isso para vender os escravos, tomar para si como mão de obra barata ou praticamente gratuita, ou simplesmente pegar as riquezas e deixar eles para morrer, como acontece e é reportado muitas e muitas vezes pela história. Em certo momento também o Império Britânico começa a caçar especificamente navios negreiros, o que foi muito vendido como uma atitude abolicionista, mas também tinha muito uma questão de competição, de mercado, de querer enfraquecer o recurso comercial de um oponente atacando esses carregamentos pelo oceano. A história da abolição da escravatura, do fim do tráfico negreiro, é tudo bem específico, bem complexo, então vale ir atrás e ir a fundo mesmo, porque tem muita nuance e muito contexto interessante por trás. Mas voltando para One Piece, tem 3 fatos muito interessantes que o Jay Garcia falou que se conectam um pouco a essas histórias. Ele fala explicitamente no final de um capítulo sobre um traidor que estudou os tabus secretos do mundo, o sobrevivente de uma linhagem sanguínea que deveria ter sido extinta e também um pirata que desvendou os poderes de um deus antigo. Óbvio, estamos falando de Vegapunk, Kuma e Luffy, respectivamente. Os tabus são o século perdido. A linhagem sanguínea fala dos bucaneiros e o deus antigo é Nika, deus do sol. Mas é que tá. Se nós combinarmos essas 3 paradas, provavelmente a gente obtém a história de Joy Boy. Olha que interessante. Indo de trás para frente, o Luffy é um humano que agora despertou os poderes de Nika. O Joy Boy teria sido um bucaneiro que também despertou os poderes de Nika. E aí o Nika original seria um gigante, justamente porque o mito original é de Elbaf, a terra dos gigantes. Os poderes e as lendas passam por diferentes grupos de pessoas que acreditam na lenda, retratando como a fruta transcende e une todas as diferentes raças de One Piece. Tá, mas Derek, então por que na thumb tá Bartolomeu Joy Boy? Porque Bartolomeu é muito importante, olha isso. O flashback do Kuma é vital. E nesse flashback a gente entende que ele não é uma pessoa normal.
Ele vive uma vida que é sobre os outros, sobre se doar para salvar os outros, sobre amar os outros e sobre morrer pelos outros. O Kuma é a amálgama do que os ensinamentos do seu pai, do que ele quis representar por Nika em sua vida, são. E One Piece é sobre propósito herdado, vontade herdada, haki, as coisas que não podem ser paradas. Cara, mas eu sempre me pergunto isso, o quanto de parede eles têm pra brocar, tá ligado? Tipo assim, é pra sempre? Não acaba a merda da parede? A tua serradeira é uma merda? Por que demora, tipo assim, 2 horas, 3 horas, 4 horas pra brocar uma parede? Porra! Os eventos que acontecem com Kuma nesse flashback grande, detalhado que o Oda colocou no ápice do arco, onde o cara mais inteligente do mundo resolve revelar toda a verdade, não dá pra passar despercebido, é muito importante. No capítulo 1019, quando o Rusru tá contando sobre Nika pela primeira vez na história do mangá, ele fala que essa figura é conhecida por libertar as pessoas do seu sofrimento. Isso é literalmente o que o Kuma fez por toda a sua vida. Mas, especificamente, quando ele literalmente pega o sofrimento das pessoas em forma de dor e absorve tudo pra si, fazendo isso por vários idosos, por várias pessoas, por muitos e muitos e muitos anos, no pequeno reino de Sorbet. E tem mais. Quando Kuma começa a navegar pelos mares, ele é erroneamente considerado um pirata, mesmo que de fato ele não fosse um. Será que a mesma coisa não aconteceu com o primeiro pirata, com o Joy Boy? E tá, olha isso e me fala que não é interessante, tá? Me fala, escreve nos comentários, nada a ver, por favor. Na virada do século XVII para o século XVIII, o que era considerada a era de ouro da pirataria, existia um homem chamado Bartholomew Roberts, aquele que é considerado por todos como o homem que mais capturou embarcações inimigas na história, com mais de 400 registradas, aquele que muitos podem chamar de o rei da era dos piratas. Os registros históricos entre 1718 e 1722 descrevem um pirata lendário. Pomposo, com roupas finas, cafajeste, corajoso, insano, ele é exatamente o que você pensa quando a palavra pirata é falada, mas ele de fato existiu. Tem muitas aventuras bacanas para serem faladas, uma delas inclusive é no Brasil, porque lá em 1700 e tanto, na costa brasileira, na Baía de Todos os Santos, ele avistou uma esquadra portuguesa. E aí, procurando o navio mais poderoso e mais rico, ele embarcou, conseguiu render todo mundo e, nessa nau chamada Sagrada Família, obteve joias raríssimas e até diamantes que eram feitos especificamente para ornamentar as vestes do rei de Portugal. Olha que insano. Ele também carregava uma bandeira pirata com esqueletos e caveiras, que certamente inspiraram muitas das Jolly Rogers que vemos na mídia. Além disso, ele amava dançar, cantar, beber, zoar. Ele era um piratão bonachão mesmo. E é curioso, uma dessas bandeiras mostra um esqueleto brindando com um copo. Seria essa a inspiração para Binks no Sake? Além disso, Bartholomew Roberts navegou pelo oeste da África. No momento da sua morte, dos mais de 270 piratas subordinados em sua tripulação, 65 eram escravos emancipados que se tornaram homens livres servindo a Roberts. E claro, de novo, eu não quero romantizar isso, a história é bem brutal. O Bartholomew Roberts não tava tipo assim, vocês são meus nakamas agora, escravos emancipados e tal. Não, óbvio que não. Ele deixou pra morrer vários escravos, matou escravos pessoalmente, não era uma briga abolicionista em si. Era mais um contexto do momento que fazia sentido pegar esses homens, pegar essa mão de obra e trazer pra si. Apesar de, claro, os escravos preferiam ser emancipados e ser piratas do que viver como escravos, provavelmente, né? Não sei, não posso falar por eles, mas na média, sim. Independente disso, a história é mais brutal, é mais sangrenta e mais dolorosa do que a gente vê em várias adaptações que romantizam muito. Mas faz parte também. Não é sobre julgar isso. Na verdade, é muito normal o Oda pegar essas histórias e romantizar para trazer algo verdadeiramente bom. Histórias poéticas, lindas, que a gente tanto ama em One Piece. Então faz sentido que Bartholomew Kuma seja, quem sabe, um descendente de Bartholomew Joy Boy. E assim como seu pai Clep passou para ele passou para sua filhinha Bonnie a história de Nika, que vive sendo passada de pai para filho e de filho para filha. Então essa é a história de Bartholomew Joy Boy, o bucaneiro acusado de ser o primeiro pirata pelo crime de tentar salvar todas as pessoas. Bacana a teoria, né? Cara, comenta aí na descrição o que você achou, eu achei bem interessante, tem referências históricas bem bacanas também, eu adicionei várias paradas que eu consegui ler e pesquisar a respeito. Alanzito, obrigado pela edição de crack, como sempre, você é brabo. Gente, link na descrição,
Tragédia no Rio Grande do Sul tá rolando. Essa última quinta-feira fizemos uma live maravilhosa no canal do Evandro, com load de vários convidados muito especiais, Guto, Brunão, Lipe, a gente meio que hosteando ali, e uma galera maravilhosa chegando junto. Então foi sensacional. Mais de 11.500 reais só no Pix foram levantados, fora superchat. Todos esses valores vão ser ainda passados pelo Evandrão, mas foi um sucesso tremendo. Então, muito obrigado a toda a comunidade de One Piece. Vocês são maravilhosos e hiper importantes pra tudo de bom que acontece. Então, é isso, galera. Deixa o like, se inscreve. Valeu! Pode palha secreto. Minnesota ganhou, legal. E chegou minha geladeira. Aê, vou ter que correr agora pro outro bairro pra pegar a geladeira que tá do lado de fora da minha casa. Mas é tudo certo, galera. Confia. Eu trago atualizações da geladeira. É isso, um beijo, queijo. Valeu!